Deve estar muito, mas muito difícil fazer parte da mídia corporativa no Brasil. A Veja hoje voltou a atacar o Lula, o que eles mais gostam de fazer, né? Atacar o Lula sem motivo, principalmente com fake news. E a Globo ontem fez no Jornal Nacional, eu tinha falado isso aqui um tempo atrás, quando Democracia em Vertigem foi indicado ao Oscar. Eu tinha falado, deve ser difícil ser William Bonner nesse momento. E realmente a Globo conseguiu fazer uma matéria de quase 10 minutos sobre o Oscar e não citou o filme brasileiro que está indicado ao Oscar, o Democracia em Vertigem. Eles conseguiram citar vários filmes, mas não o brasileiro. Olha só, o nome disso é desinformação, o nome disso não é jornalismo, é ativismo político. Deve estar muito, muito difícil ser dessa mídia corporativa e suja. E eu já vou falar disso, dos ataques da Veja ao Lula e de como eles mentem. A Veja volta a mentir contra o PT. A Veja nunca foi, assim, muito malhada da verdade, mas quando eles atacam o PT, eles realmente perdem todos os escrúpulos. Mas antes de eu falar sobre isso, se você é Lula livre, liberdade plena de Lula, se inscreve no canal. Aqui a gente lutou por Lula livre, a gente falou da Vaza Jato, de tudo, a gente comemorou quando o Lula foi livre. Então, se você quer ajudar a defendê-lo, se inscreve no canal, é 1 segundo, é de graça. É só clicar em inscrever, você está inscrito e ajuda a levar a verdade para as pessoas, porque quando essa mídia corporativa, Jornal Nacional, Veja, eles mentem sobre o PT, sobre o Lula e sobre a esquerda em geral, eles elegeram o Lula porque ele é a principal figura da esquerda. Se fosse outro, eles mentiriam sobre o outro também. Então, quando eles fazem essa mentira, chega a muitas pessoas. Quando a gente fala a verdade, não chega a tanta gente. Então, se você se inscrever no canal, ajuda a levar para mais pessoas, porque o YouTube vê que tem muita gente se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando, o YouTube fala, esse vídeo tá bombando. É assim que funciona o sistema. E aí, mostra para mais gente, e aí mais gente clica, mais gente se inscreve, e vai com uma bola de neve, levando a verdade para as pessoas. Então, se inscreve, é 1 segundinho, 1 segundo. Agora vamos falar sobre a Veja. A Veja hoje mostrou matéria de capa, que era um barco afundando com o Lula assim no timão do barco, pilotando o barco que estava afundando. Ok, e a Veja quis dizer na matéria que o Lula está afundando a esquerda, que a desunião da esquerda, há uma grande desunião da esquerda e que é tudo culpa do Lula. De mais ninguém, do Lula. E eu li a matéria da Veja, li a matéria inteira da Veja. Saco para ler aquilo, meu Deus do céu. Quanta coisa errada naquela matéria. Pois bem, eu li e realmente, você pega a matéria inteira, conclusão, eles podiam colocar em 2 linhas, assim, a esquerda está desunida por causa do Lula, assinado Veja. É isso, essa é a opinião da Veja, baseada em mentiras. A Veja começa já dizendo uma mentira, dizendo que o Lula desuniu a esquerda na eleição de 2018 porque o Lula não aceitou o Ciro ser o candidato da esquerda em 2018. O Lula insistiu que ele tinha que ser o candidato com o Haddad de vice. E é uma mentira. Tanto o Ciro quanto o Lula já falaram que isso é mentira. O Lula propôs ao Ciro, o PT propôs ao Ciro, que o Ciro seria vice do Lula e que quando o Lula não fosse mais candidato, e aí, gente, eu sabia, você sabia, o Brasil inteiro sabia que não iam permitir que o Lula fosse candidato. E quando a candidatura do Lula fosse barrada, o Ciro seria a cabeça de chapa com o Haddad de vice. O Ciro admitiu isso e o Lula falou isso. E então, a Veja, quando diz que o Lula desuniu a esquerda ao insistir na candidatura, a Veja está mentindo. O Lula tinha 42, 43% dos votos nas pesquisas, ganhava no primeiro turno em todas as pesquisas e o Ciro não passava de 3, 4%. É isso, quando tiraram o Lula do páreo, o Ciro chegou a 12%. E não passou de 12%, em eleição nenhuma ele passa de 12%, é o Ciro 12%. É isso, então não tinha por que o Lula deixar o Ciro ser o presidente desde o começo. O Lula tem todo o direito, ele estava preso, sem provas, sequestrado em Curitiba, tinha todo o direito de tentar ser o candidato até o último momento, mesmo sendo que todo mundo sabia que ele foi preso para não disputar a eleição, que ele foi sequestrado, na verdade, em Curitiba ali, encarcerado para não disputar a eleição. A gente sabia que ele não ia conseguir ser candidato, mas ele tinha o direito de tentar. Se o Ciro não aceitou, e o Ciro disse que não aceitou porque ele achou uma palhaçada isso, porque todo mundo, palavras do Ciro, todo mundo sabia que o Lula não seria candidato. Era uma palhaçada, eu não aceitei a fazer parte dessa piada. Palavras do Ciro. Agora, um parênteses aqui,
já volto a falar da Veja, um parêntese sobre o Ciro. O Ciro agiu com um grande egoísmo. Eu acredito que você, às vezes na vida, não dá para as coisas serem como você quer, mas você tem que pensar num bem maior, nas pessoas. Quando o Ciro ele coloca a vontade dele na frente do povo, o que aconteceu? Graças a isso, o Ciro não foi candidato, o Ciro teve só 12% dos votos e ele colocou o Brasil nas mãos do fascismo. Não era melhor o Ciro, imagina, mesmo que o Ciro fala, não, era uma palhaçada, não é melhor você aceitar o que você considera uma palhaçada por um tempinho, você é o candidato, ganha a eleição, faz um grande governo e faz o Brasil progredir? Não é muito melhor do que falar, não, mas a minha convicção é que é uma palhaçada e que se dane, eu não vou participar disso e joga o Brasil na mão do fascismo? O Ciro agiu com egoísmo, é por isso que perdeu o meu respeito ali, quando ele admitiu que ele não fez parte disso porque ele achava uma palhaçada, perdeu meu respeito porque ele colocou a vontade dele na frente do bem de de centenas de milhões de pessoas, de 200 milhões de pessoas. É isso. Agora vamos voltar à Veja. A Veja começa já a matéria com uma fake news contra o Lula, uma fake news que já foi desmentida pelas duas partes, pelo Lula e pelo Ciro. E aí a Veja começa a dizer que o Lula está desunindo a esquerda no Rio de Janeiro porque o Lula não quer apoiar o PSOL. Aí diz que o Lula, ele também insiste numa candidatura do Haddad em São Paulo, que nem o Haddad quer ser candidato. Mentira, o Lula não está insistindo em nada. O Lula disse, e ele tem todo o direito de dizer, que ele gostaria que o Haddad fosse candidato, mas que o Haddad não quer. Se ele não quer, não tem problema. Se o Lula estivesse insistindo, ele ia insistir. Quando o Lula insiste em alguma coisa, a gente sabe. Ele é cabeça dura, ele vai insistindo, até ele conseguir. O Lula não insistiu nada, ele só deu a opinião dele. Eu gostaria que fosse, o Haddad não quer, não tem problema. Eu também prefiro que não seja o Haddad, porque eu não acho que ele vai ganhar. Ele não ganhou em 2016, ele não ganhou em 2018 em São Paulo, para presidente nem para prefeito, ele não ganhou na cidade de São Paulo, não acho que vai ganhar em 2020. Se ele quer ser candidato em 2022, é melhor que ele não passe por isso, por perder a eleição em São Paulo em 2020. O Haddad já está nacionalmente. Ok, então a Veja já começa com duas mentiras. Aí a Veja começa a dizer que o Lula está desestabilizando a aliança entre o PT e o PSB lá em Recife. E aí eles começam a entrevistar um deputado do PSB, que é um dos líderes do PSB. Só que a Veja esqueceu de dizer que o deputado do PSB que ele estava entrevistando é um deputado golpista, é um deputado que fez várias reuniões com o Temer antes do impeachment da Dilma e que ele mandou todo o PSB votar a favor do golpe contra a Dilma. A Veja omite isso, estamos falando aqui com um golpista, hein? Não, a Veja não diz isso, claro que não vai dizer, porque a Veja é a favor do golpe, então foi a favor do golpe, então não falaram. E aí o deputado do PSB, com o microfone da Veja, a Veja coloca aspas nele dizendo que o PT tem que fazer uma autocrítica. Porque o PT, segundo o deputado do PSB, que eu não vou citar o nome, não vou dar espaço para essa pessoa, o deputado do PSB diz que o PT tem que fazer uma autocrítica porque o PT não fez a reforma tributária, porque o PT não fez reforma da Previdência, o PT não fez nenhuma das outras reformas necessárias, administrativa e outras, e que o Brasil entrou nesse caos por culpa do PT. Olha só o nível do deputado do PSB que a Veja foi entrevistar. E aí ele diz que o Lula está dividindo sim a esquerda. Essa é a fonte da Veja para uma matéria mentirosa. Agora, tem uma coisa, o PT tentou fazer reforma tributária, só que a reforma tributária do PT era uma reforma que ia deixar os impostos mais justos, onde o pobre quando eu digo é quem ganha menos de 15 mil reais por mês. Você pode pensar que alguém que ganha 14 mil é rico, tá? Mas o 1% que são os bilionários ganham milhões. Se você ganha menos de 15 mil reais por mês, provavelmente você é assalariado, provavelmente você é só uma pecinha na engrenagem do capitalismo que pode ser trocada a qualquer momento e quando for trocada e for pro olho da rua, você pode virar pobre do dia para a noite, como muita gente virou, muitos engenheiros que agora viraram Uber, muita gente se ferrou, achavam que eram ricos e perceberam que não eram quando o PT saiu do governo. Pois bem, a reforma que o PT queria tributária, que não passou, e o PT tentou 2 vezes nos governos do Lula, era uma reforma que classe média e os mais pobres iam pagar menos impostos, os impostos sobre consumo seriam menores, os impostos sobre remédios seriam quase zero, e os mais ricos iriam pagar mais, os bancos iriam pagar mais.
e tudo mais. Só que eles não quiseram. Por quê? Porque na Câmara os deputados têm mais de 500 ricos. No Senado tem 81 ricos. Eles não querem. Muitos deles são empresários, fazendeiros, ruralistas. Eles não querem pagar mais. Eles querem o quê? Que o pobre pague mais imposto para eles poderem pagar menos. É isso. Então, o PT tentou sim. Não conseguiu, mas tentou reforma tributária. A reforma que o Bolsonaro vai tentar agora é uma reforma que vai fazer o quê? O Bolsonaro, quando ele fala sobre a gasolina está cara por causa dos impostos. Ele ataca os governadores, principalmente o Dória e o Witzel, que são os dois maiores estados. Ele ataca eles de um lado e do outro ele promove a tal da reforma tributária, que tem que ter um imposto único, uma coisa assim. E esse imposto único vai ser assim. Nós, consumidores que não somos bilionários, vamos pagar mais impostos e os ricos vão pagar menos. Por quê? Porque rico consome, é uma pessoa só, consome o mesmo que a gente, consome mais coisas mais caras, mas para eles não muda nada. Eles não consomem todos os ganhos deles em comida, em bebida, no dia a dia. Não. Quem consome todos os ganhos, o salário inteiro, em comida, bebida no dia a dia sou eu, você, são pessoas que não são milionárias, bilionárias. E aí, esses bilionários vão pagar menos impostos. Essa é a reforma que o Paulo Guedes e o Bolsonaro querem. A reforma administrativa, hoje o Paulo Guedes falou que os servidores públicos são parasitas. A reforma administrativa que a Veja, com a voz de um deputado do PSB, cobrou que o PT não fez e que o PT devia fazer autocrítica por não ter feito. A reforma administrativa vai acabar com o funcionalismo público do Brasil. Vai desinchar a máquina pública. É a palavra que o pessoal da direita gosta. Só que quando você vai ver os gráficos, o Brasil é um dos países com menos funcionários públicos no mundo inteiro. O Brasil tem menos funcionário público que os Estados Unidos, por exemplo. E assim, em parcela de população, a população deles é maior e eles têm muito mais funcionário público na proporção do que o Brasil. A Noruega tem mais, a França tem mais, os melhores países do mundo, com a melhor qualidade de vida do mundo, eles têm todos mais funcionários públicos, uma máquina estatal muito mais inchada que a do Brasil. Então, a falácia da direita, da Veja, dessa reforma administrativa é para quê? É para fazer com que os funcionários públicos eles fiquem mais pobres, porque aí é mais fácil de continuar sugando tudo que a população tem. É isso. E aí a Veja termina a matéria deles pedindo para o PT fazer essa autocrítica, entrevistando um golpista, e eu digo, a única autocrítica que o PT deveria fazer é dizer assim, erramos quando colocamos alguém, o Janot na Procuradoria-Geral da República, erramos quando não aparelhamos o Estado e não mandamos a Polícia Federal investigar toda essa imprensa bandida e suja. E eu não digo só a Veja não, digo Globo, Record e todos mais, deveriam ter sido todos perseguidos e investigados. E aí eu digo, não perseguidos do jeito que o Sérgio Moro faz, que ele pega o Glenn Greenwald sem prova nenhuma e os amigos deles fazem denúncia, ele prende o Lula sem provas. Não, isso é perseguição, isso é inquisição. Não, deveria aparelhar o Estado e investigar. Quem não deve não teme. Se não tem nada, não tem problema. Agora, se tem, investigue-se e prendam todos dessa mídia corrupta e antipetista e que está sempre a serviço do capital. Essa é a autocrítica do PT, é ter indicado traidores para cargos estratégicos e não ter aparelhado o Estado para acabar com esses bandidos da mídia e esses bandidos da oposição e da direita que agora que deram um golpe e tomaram o poder. Essa é a única autocrítica possível. Agora, falar de reforma que não fez, essa papagaiada que a mídia faz, a autocrítica tem que fazer a Veja. A Veja falou que era só tirar o PT que o dólar caía. Hoje o dólar bateu 4,31. Hoje o dólar bateu 4,31. O dólar caiu de 3,20 para 4,30. Então por que a Veja não faz autocrítica? Por que os urubólogos do Globo News não fazem autocrítica? Por que a Vera Magalhães, aquela que falou que era uma escolha difícil entre o Bolsonaro e Haddad, eram os dois extremos, palavras dela em editorial do Estadão. O que ela e o Estadão não fazem autocrítica? Essa é a autocrítica que eu estou esperando assim ansiosamente, e eles não fazem, eles não largam o osso, que eles estão sendo muito bem remunerados pelo capital financeiro que está sugando tudo de nós, do povo. É isso. E agora, falando sobre o Jornal Nacional, deve estar difícil ser o William Bonner, deve ser muito difícil produzir uma matéria de quase 10 minutos sobre o Oscar e não falar do único filme brasileiro que corre um enorme risco desse filme brasileiro ganhar. E o povo que assiste o Jornal Nacional na segunda-feira vai falar, pô, mas eu assisti a matéria
na quinta sobre o Oscar e vocês não falaram nada desse filme? Como assim? O que é isso? O que o Jornal Nacional faz não é jornalismo, é jornalixo, é ativismo político, é marketing. Na verdade, não é nem ativismo político, é marketing. Quem paga, leva. E quem sempre paga são os barões do mercado financeiro que apoiaram o golpe. Então, eles sempre vão levar e o Jornal Nacional não vai falar de Democracia em Vertigem. Vai ser muito engraçado assistir o Jornal Nacional e revoltante ao mesmo tempo se o Democracia em Vertigem ganhar o Oscar. Porque como é que eles vão explicar sobre o que se trata o filme? Ou eles vão omitir que pela primeira vez na história um brasileiro ganhou o Oscar? Isso é difícil, hein? E, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. É 1 segundo, é de graça, é só clicar em inscrever e se inscreve pra gente levar a verdade pra mais e mais gente. É isso, gente. Falou.